CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, a gente começou cedo com uma enquete aqui, ouvindo os nossos ouvintes e também com uma caixinha de sugestões lá no Instagram. Nosso endereço para quem está chegando agora é @CBN Vitória. Pode participar também pelo nosso número que é de mensagens, torpedo, WhatsApp ou Telegram, 992994297. Quem se lembra aí de filme que você na época viu e falou assim, será que isso um dia poderia acontecer? E que hoje tem. Conta aí, Gilberto, qual é a sua principal memória? Olha só, tem vários filmes aqui que acho que marcaram um pouco da minha história aqui, que você assistia, né, e fala assim, nossa, será que isso aí um dia vai chegar, vai ser verdadeiro, né, ou seja, em relação a isso? Ou seja, na verdade, são todos filmes que brincam um pouco com a ficção científica, né, ou seja, brincar com tecnologias, conceitos que ainda não existiam na época que eles foram lançados, mas meio que num experimento de futurologia, né, essas histórias acabaram, em alguma situação, virar realidade, né, para isso. Vamos falar de alguns desses filmes, né, que a gente viu aí na história da que a gente tem no passado aí para relações. Acho que o primeiro, né, o mais talvez icônico nessa situação é os Jetsons, aquele desenho animado, não é bem um filme, desenho animado, né, que falava uma série de questões sobre inovações tecnológicas há muito tempo atrás. É um desenho da época da década de 60, né, 1960. Então veja que tem bastante tempo, né, e já falava de uma série de coisas, por exemplo, como chamada de vídeo, né? Tinha lá aquela robô, né, que trabalhava, fazia os trabalhos domésticos, né, que era a Rose, né? Não é exatamente esses robôs que a gente tem hoje, né, mas já tinha algumas ideias, né, parecidas com essa de comunicador, né, de celular, de chamada de vídeo, né, para isso. Bem interessante. E o carro voador também. O carro voador não deu, ainda não está com uma realidade popular, mas daqui a pouquinho vai estar, viu, também em relação a isso. Outro filme também que é icônico nessa época é o Blade Runner, o Caçador de Androides, né? Estrelado lá pelo Harrison Ford, né? E apresentou algumas tecnologias que se tornaram realidade hoje, como, por exemplo, aquelas questões, aqueles grandes painéis que apareciam, né, de propaganda, né, na rua. Então, tem lá, quem lembra de Times Square, quem já viu as fotos, por exemplo, de Times Square em Nova York, aqueles grandes painéis, né? Então, o filme é um filme de 2019, né? Ou seja, um filme se passa na história, se passa em 2019, ele só errou, né, nos carros voadores, que para o filme, em 2019, seria uma questão popular, que hoje em dia a gente sabe que não é assim nessa questão. Outro filme bem legal, que fala um pouco com essa brincadeira de futurologia, é De Volta para o Futuro, né, com Michael J. Fox, né? E esse filme, ele acertou, acho que, em uma coisa bem interessante, que são aqueles óculos de realidade virtual. Eles apresentam isso no filme, na verdade, na época não existia esses óculos, e agora já é uma coisa bastante popular, já tem no mercado, né, nessa situação. Inclusive, o filme influenciou um fabricante, né? No filme, ele mostra um tênis que se amarra sozinho, né? E a Nike entrou na brincadeira e realmente fez um tênis, né, que você só coloca o pé no tênis e o tênis se amarra sozinho nessa questão. Na verdade, foi uma influência do filme que acabou gerando um produto do mercado, né, da Nike para isso, né? Você sabe que quando a gente estava visitando hoje um pouquinho da sinopse aí desses filmes, né? Aí tinha a história do tênis, nós fomos lá no YouTube ver como é que esse tênis se amarrava, né? Na verdade, ele já vem com aquele cadarço que não dá laço, né? Isso. Aquele cadastro que já está embutido lá dentro do tênis. E aí, gente, olha, é muito curioso, parece um motorzinho, ele se ajusta ao pé. Exatamente, é o motorzinho que tem por dentro, ele puxa o cadarço, né? E o cadarço ele aperta e já fica fixo o tênis no pé automaticamente. É só você colocar o pé dentro do tênis, né? Para isso, né? Ou seja, na verdade não foi uma previsão, mas foi quase uma influência, né, que o filme fez, e a Nike comprou a brincadeira e foi fazer o tênis que se amarra sozinho nesse caso. Pois é, a má notícia é que ele custa mais de mil e quanto, Kennedy? Mais de R$ 1.700. Não é barato, não é barato. Não. Outro filme que a gente também não pode esquecer é Star Trek, né, que falou lá do Capitão Kirk, né, que tinha lá comunicadores, né, universais, a parte de identificação biométrica. Inclusive, a Star Trek, ele tinha uma impressora que eles chamavam, né, de
replicador, né? Essa impressora que era um precursor da impressora 3D que a gente tem hoje, né? Isso já foi previsto no Star Trek, né? Também tinha uma situação. Aí tem a série de Vingador do Futuro, né? Que a gente está falando de inteligência artificial, né? Que a inteligência artificial vai comandar e controlar a sociedade ou o mundo. E aí tem o Vingador do Futuro e tem o Exterminador do Futuro, né? Os dois filmes aí icônicos que tem lá a rede que é controlar, né, a sociedade, vai controlar o pensamento, as pessoas humanas para isso, né, o Skynet, né, seria chamado de Skynet. Então, isso também foi uma previsão que ainda não se confirmou, e tomara que não se confirme, mas é uma ideia aí do Exterminador do Futuro. No caso do Exterminador do Futuro 2, tem um item interessante que ele pega um carro autônomo, né? Já era uma previsão dos carros autônomos que a gente está vendo hoje no mercado aí, né? E apareceu lá no filme do Exterminador do Futuro 2, né? Para isso. E a gente já tem até o nosso carro autônomo aqui, a Yara, né? É Yara, não é? Yara, exatamente. É Yara, não é para isso. E já que está falando de inteligência artificial, eu vou falar do meu preferido. De todos esses aí, o meu filme preferido é o 2001, Odisseia no Espaço, né? Que há 1954, né? Ou 56, né? O filme, mas é um filme bem antigo, né? Com Stanley Kubrick, que é um dos meus diretores preferidos também. E ele já previa essa questão da inteligência artificial controlando, né? Ou seja, uma situação que era aquela expedição, aquela nave de exploração na Odyssey, e a inteligência artificial tomou conta, né, do comando da nave, né? E inclusive, eu não vou dar os spoilers aqui, quem quiser assistir, acho que é um filme interessante, que é um filme que tem mais de 50 anos, né? Bem mais de 50 anos, e é um filme extremamente atual. Inclusive, se a gente assiste o filme hoje, né, os efeitos especiais daquele filme de 50 anos atrás não deixam nada a desejar os filmes de atualmente, de hoje, né? Então, é um filme que, para mim, é um icônico, né, nessa situação e mostra bastante bem como é que a ficção científica pode prever, né, em algumas situações, o futuro, nesse caso. Isso aí. Fica aqui conosco, vamos só para o Repórter CBN. Tem ouvinte, tem Patrícia, tem muita história para contar. Estamos de volta aqui, CBN Vitória desta sexta, 23 de junho de 2023. Tem vários ouvintes dando aqui os seus depoimentos sobre filmes que marcaram época e anteciparam tecnologias, né? O Henrique fala do Exterminador do Futuro, Gênesis. O Gledson, O Homem do Milênio, pura inteligência artificial, né? Ele fala da guerra, né? Do Homem do Milênio com a inteligência artificial, né? Que a gente está... Muito bom, muito bom. Tem mais, tem O Homem Bicentenário com Robin Williams, esse é o Ricardo. Esse é muito bom também, bem lembrado também, né? Tem IA, aquele outro, né? O filme também chamado IA, né? Ou AI em inglês, né? Patrícia assistiu todos, tá? É verdade. Inclusive, se o Gilberto me permite, você estava falando de 2001, uma Odisseia no Espaço. Há cerca de 2, 3 anos, a Pixar fez o Wall-E. É a animação que a população sai da Terra porque a Terra está poluída e vai viver no espaço. E o piloto automático da nave é uma homenagem ao HAL, que é a inteligência artificial de 2001, Odisseia no Espaço. E o desenho também traz assim, altas tecnologias que a gente ainda não tem, inclusive cadeiras que andam sozinhas e tal, né? Bem legal o filme também, o desenho. Também tem uma curiosidade sobre o 2001, Odisseia do Espaço, que o computador, né, que toma conta da nave chama-se HAL 9000, né? Isso. Só que se a gente observar, as 3 letras HAL são as letras anteriores ou posteriores, na verdade, de IBM, né? Olha, é verdade. Foi um easter egg, né? Ou seja, uma mensagem escondida dentro do título do computador. Subliminar. Tem o Vitor também aqui com a gente, dando dica de 2 filmes. Viagem ao Fundo do Mar e Perdidos no Espaço. Perdidos no Espaço. Ele foi longe também, hein? Ai, gente, eu gosto de Volta para o Futuro. Legal, hein? Uma boa. Bem de sábado à tarde. Muito bom, muito bom. O Rodrigo está aqui falando de Matrix também, que é uma das nossas opções. O Cássio opções. também, nosso comentarista aqui falando de Matrix, que é o filme de agora. É o metaverso, né? Tá tudo lá. Exatamente. E, na verdade, até o controle dos computadores é também da nossa vida, né? Ou seja, então é um pouco disso também no Matrix, né? Que tinha lá o oráculo que controlava tudo, que via tudo também,
tem essa conotação do Matrix também. Gilberto, você que está nessa tecnologia aí, me diz, quem se inspirou em quê, né? Como, por exemplo, a gente antecipar aqui há 2 décadas, 3 décadas, o metaverso. Então, na verdade, essa questão da realidade virtual, né, em si, já tem um tempo bastante longo, né, bastante antigo, já falando sobre isso, de você estar num outro local. O Tron, né, ou seja, lembrei até um filme que eu não tinha colocado na minha relação aqui, mas o Tron é isso, né, na verdade, quem até foi refilmado o Tron depois, mas qual é a história do Tron, né? Um garoto que ele entra no jogo, né? Então seria uma realidade, um ambiente tipo um metaverso que ele funcionava, né, nesse ambiente do jogo em si, né? Tem um filme um pouco mais antigo do Tron e agora ele foi refilmado, né, com outros atores, mas a história basicamente é a mesma. É interessante o filme também e é uma inspiração ao metaverso, né, atual, né, para isso. Hoje em dia tem um jogador número 1 também que se passa todo dentro do ambiente virtual. Sim, também, bem lembrado também. Tem o Franklin, lembrando de quem? Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo, né? Eu assistia também ao seriado, né, do Túnel do Tempo também, muito, muito interessante, né? Tinha um seriado mais antigo também chamado Além da Imaginação, Twilight Zone também, né, que era da Fox na época, passava na Fox, e era um seriado bem interessante também, que tinha muitas coisas que eram assim, foram precursoras no que a gente vê hoje de tecnologia atualmente, né? Tem o Renato também conosco. Uhum. Opa. Não se esqueça de Aliens, o Oitavo Passageiro, que marcou época também. Nossa, é mesmo. Pelo menos na minha geração. Alien, o Oitavo Passageiro, muito bem lembrado também. É um filme dessa linha também, né? Pois Muito é. bom. E ó, não é antecipando a época, né? O Titanic, na verdade, conta, né, uma tragédia aí da história, né, da navegação, mas essa questão do submarino provavelmente vai virar filme daqui a alguns anos. Provavelmente. E você viu que tem uma relação para o empresário a esposa do empresário que faleceu no acidente do submarino, ela era tataraneta de uma vítima do Titanic. Isso aí. Então tem uma relação, né? A vida tem caminhos bastante curiosos, né? Eles são nessa proprietários da Macy's, né, nos Estados Unidos. Isso, exatamente. Então veja que tem é bem intrincado isso, né, na situação, caminhos bastante curiosos. Enquanto alguns vão para o futuro, outros querem viver o passado. Exatamente, é para isso. E Gilberto, e vem muita coisa ainda pela frente, né? Muita coisa, a gente tem visto, assim, muitas coisas que a gente tem visto hoje, né? O próprio seriado do Black Mirror, né, que agora saiu a nova temporada do Black Mirror, muitas das coisas que estão ali, né, de temporadas até anteriores, anteciparam coisas que a gente vê no dia a dia, hoje já, e a pergunta é o que nessa nova temporada está sendo falado que não está antecipando alguma coisa que a gente vai enfrentar para o futuro também, né? Então, ou seja, é uma questão interessante a gente avaliar isso, né? Até como um sinal de alerta, né? Será que a gente quer ir por esse caminho mesmo para o futuro, né? É uma boa reflexão. Tem mais, Patrícia? Temos. O Robson, Jornada nas Estrelas, desde a sua série original, já usava a realidade virtual. Muito bom, exatamente. Viu? O Jarvis está aqui falando do Minority Report, aquele filme com Tom Cruise também, que também é bem futurista. Sem dúvida nenhuma, né? E o Giovanni disputando aqui com a Patrícia, dizendo que ele também já viu todos esses filmes que a gente citou, viu? O Sétimo Dia, né, é um filme também bastante intrigante, que fala de replicação de seres humanos, né? A gente está falando aí de engenharia genética, né? Também uma situação de transferência de mentalidades, né? Ou de consciência, transferência de consciência entre corpos e a parte de replicação de seres humanos também. Veja, hoje não é realidade, mas quem sabe daqui a alguns anos, né, isso não se torna realidade também, né? Bom, que assim seja, né? Muito bom. Vamos para os nossos destaques? Vamos lá. Viralizou. Vamos começar falando, Fernanda, do WhatsApp, que agora tem uma função nova no WhatsApp que permite silenciar chamadas desconhecidas automaticamente, aquelas chamadas que fazem para você que você não conhece, que não aparece lá o número do telefone, né? Na verdade, está liberado já para iOS e Android, né? Basta você entrar lá em configurações, privacidade e selecionar a opção de chamadas. Aí você pode bloquear para que você não vá receber ligações
de números que você não conhece através do WhatsApp. Lembrando que essa função ela está liberada já, mas ela talvez não esteja ainda disponível no aplicativo do seu celular, né, dos nossos ouvintes aí que estão nos ouvindo agora. Ela vai estar disponível a partir de uma próxima atualização que o seu aparelho tenha em relação ao WhatsApp. Então, mas é uma boa função, né? Mais uma vez, para evitar que a gente seja perturbado com ligações indesejadas nessa questão, né? Outra notícia que me chamou a atenção essa semana, que é uma startup brasileira chamada Noar, né, lançou um dispositivo que é acionado através do celular, que quando você recebe ou uma mensagem, né, específica pelo WhatsApp ou um emoji específico no WhatsApp, esse pequeno dispositivo libera uma fragrância no ar. Então, dependendo lá do tipo de mensagem que você recebeu, você vai também, né, não só ver a mensagem, não ouvir a mensagem, ouvir a mensagem, mas também sentir lá o odor, né, a essência que foi escolhida, né, a fragrância que foi escolhida para isso. É uma startup brasileira que fez esse dispositivo aí e está colocando no mercado, né, nessa questão. E, por último, a confusão da semana, né, ou a treta da semana, vamos chamar assim. O Elon Musk desafiou o Mark Zuckerberg para uma luta. Né? Uma luta de verdade, né? Saindo no braço. Na verdade, eles já estavam discutindo, né? Ou seja, até com palavras de baixo calão na internet, através de mensagens, né? Porque o Mark Zuckerberg, né? Que é o proprietário da Meta, do Instagram, do WhatsApp, agora está fazendo uma ferramenta que vai ser concorrente direto do Twitter, do Elon Musk. Então, eles já estavam numa rixa, né? Digital entre eles, e agora os dois fizeram uma proposta lá, na verdade, né? E aí, para saírem realmente, literalmente no braço, no ringue lá aí em Las Vegas, no octógono, no octógono lá do UFC, né? Vamos ver se isso vai se concretizar, mas a internet ficou empolvorosa essa semana com essas provocações de lado a lado entre o Mark Zuckerberg e o Elon Musk. Vamos ver se eles vão realmente sair no braço ou não. Lembrando que o Mark Zuckerberg, ele é lutador de jiu-jitsu, né? Inclusive ganhou alguns títulos lá na Califórnia, né, nas lutas que ele fez. Vamos ver se isso vai dar resultado ou não, né, para isso. Pois é, em Las Vegas a luta, né? A proposta é que aconteça num octógono em Las Vegas, que é aquele local famoso, né, das lutas de UFC, né, para isso. Né? Vamos ver se vão realmente, né, chegar a sair, como diz, no braço, né, entre os dois. Ou não. Se isso acontecer, vai ser uma luta, né, com certeza muito assistida, né? Vai chamar muita atenção. Eu deixei de seguir o Elon Musk, mas me conta aqui, é baixaria mesmo? Ele dá, sim, vê as mensagens que ele colocou, mensagens de baixo calão mesmo, xingando Rapaz! o Zuckerberg. É mesmo, não foi fácil não, viu? Não foi simples não o negócio. O que faz, né? O que um ser humano faz? Tem tanto Exatamente. dinheiro e falta educação. Exatamente. E o Elon Musk, né, ele falou que o Mark Zuckerberg pode ser lutador de jiu-jitsu, mas ele tá acostumado com lutas realmente duras de rua, né? Quando ele morava lá na África do Sul, ele brigava na rua também, então ele tem um conhecimento de lutas da rua. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar e daí para frente, né? Vamos ver se vai ficar só no bate-papo, na agressão verbal, ou se vão realmente para as vias de fato. Eu vou fechando aqui com os ouvintes. O Ari tá lembrando dos Jacksons e o Exterminador do Futuro. Uhum. O Gladson, pergunta de zilhões. Um dia a máquina vai se rebelar contra o homem? Essa é uma boa situação. Se a gente olhar, né, nesse ponto, né, em alguma situação elas já controlam a gente, né? Quando a gente depende delas para fazer muitas coisas, ou até a gente usa informações que a máquina me dá para fazer tomar algum tipo de decisão, de alguma maneira a máquina está influenciando nas nossas decisões ou controlando as nossas decisões ou ações, né? Então, já começou assim, né? Vamos ver se isso vai piorar. E por falar em inteligência artificial e esses chats, né, que a gente tanto traz aqui, você soube da história da pesquisa da Bing? Ou do Bing, eu não sei como é que fala. Ele inventou
né, com o cruzamento de dados da inteligência sim. artificial, uma série de processos para um médico. Na verdade, ele deu uma entrevista que ele era, na verdade, o investigador desses processos lá no CRM. Na verdade, ele falou que tinha uma quantidade X de processos que estavam em investigação e o Bing entendeu que aqueles processos que estavam em investigação era dele, eram contra ele. E aí deu uma confusão fenomenal isso aí. Eu vi essa matéria. Quem né? pesquisava achava que o médico respondia um monte de processo. Exatamente. Na verdade, ele era o investigador, ele era o responsável por investigar aqueles processos contra outros médicos, não era contra ele, né? E deu uma confusão também fenomenal isso aí, né? Ele processou o Bing em relação a isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando tem esse tipo de situação, porque a máquina, ela interpreta os dados de acordo com o que ela foi programada, o algoritmo. Se o algoritmo tem algum tipo de falha ou foi treinado de forma errada, vai sair bobagem como resultado da pesquisa, né? É isso aí. Temos mais aí? Temos para encerrar o Pablo falando para a gente que o Homem Bicentenário deixa também uma atenção especial para a questão da ética em relação a robôs, a inteligência artificial e a inteligência humana. Exatamente, Pablo. Essa é uma grande discussão atualmente, né, de onde fica a ética, né, e a transparência no uso dos algoritmos de inteligência artificial, né? Essa é uma questão, uma discussão bastante importante que está sendo travada agora, exatamente nesse ponto. Obrigada, viu, Gilberto? Até a próxima, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Aí tem várias dicas para o final de semana, viu? Para quem quer aproveitar o friozinho do final de semana aí do inverno que chegou e fazer uma maratonada aí nos streamings aí para assistir alguns vídeos, é uma boa sugestão aí. No mais, um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.